Boa noite. Mais uma vez estamos aqui e é com enorme prazer que hoje temos um tema muito atual mesmo, e temos uma conversa que eu espero que possa trazer recursos nesse momento que estamos atravessando e em todos os outros que iremos atravessar ainda, porque a vida é esse chamado diário, né? Esse chamado para que a gente se lembre constantemente da nossa natureza espiritual. Vamos começar como sempre, e a proposta é que possamos criar um estado mental, já dando uma prévia do que vamos falar sobre hoje, que nós vamos falar hoje, para que a gente possa criar um estado mental favorável ao nosso encontro nessa noite. E a proposta é que possamos fechar os nossos olhos e que possamos diminuir o biorritmo, assentando um pouco mais, aquietando um pouco mais o nosso corpo e aquietando também um pouco mais a nossa mente. Então eu convido vocês a fecharem os olhos e eu convido vocês a respirarem de forma mais consciente, de forma mais prazerosa, de forma mais espontânea. E quando essa respiração vai acontecendo, porque você, porque eu, porque nós estamos observando esse fluxo contínuo, quando essa respiração se realiza genuinamente, algo se move dentro de nós, promovendo uma acomodação que nos leva a um estado mais coerente. Coerência é uma palavra-chave no que diz respeito a essa harmonização interna entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, a proposta aqui é que possamos sentir a nossa presença. Ao fechar os olhos, ao levar a atenção para dentro, observe-se. Observe-se. E vamos então, sentindo essa pausa, sentindo essa quietude, sentindo essa paz. Vamos trazer as nossas mãos unidas em Prana Mudra. E vamos iniciar o nosso encontro desta noite, inspirando. E ao expirar, vibrando o mantra Om 3 vezes. E vamos descer as nossas mãos. E abrindo os nossos olhos suavemente. Estamos juntos mais uma vez. E o assunto de hoje é estado mental. Olha só. O livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, essa alma abençoada, esse espírito de luz, que nos deixou um legado maravilhoso, maravilhoso,
um caminho maravilhoso, um caminho que nos facilita o entendimento dessa natureza espiritual que somos. Esse estado mental é um assunto de extrema importância para nós, espíritos encarnados, mas para nós também, espíritos imortais. O estado mental é a condição do nosso ambiente interno. É como nossos sistemas se relacionam. E quando eu falo sistemas, todos. Eu estou incluindo a fisiologia do nosso corpo físico e também a fisiologia do nosso corpo etérico, nosso corpo energético, o nosso corpo espiritual. Nós somos feitos de sistemas. Nós temos materialidade, uma matéria densa, formada por ossos, músculos, sangue, literalmente, carne, e essa matéria, a sua natureza, é preciso ser mais densa para dar conta, né, desse mundo material onde estamos nesse momento coexistindo, mas também nós temos um sistema sutil. A coerência nos fala sobre a relação entre esses sistemas que nos organizam, que nos formam. O estado mental é o resultado desse relacionamento entre esses sistemas. Eu, enquanto um ser material, eu, enquanto um ser espiritual. E quanto mais eu estou relacionada ao meu sistema material, unicamente ao meu sistema físico, aos sistemas que me dão uma configuração física, quanto mais eu estou inclinada apenas a observar a minha natureza material, mais eu posso sentir dificuldade em experimentar um estado mental de assentamento e de paz. Porque, como disse nosso querido Mestre Jesus, em outras palavras, o que ele quis nos dizer, que eu não sou deste mundo, eu não pertenço a este mundo. Ele não pertence a esse mundo, ele estava dizendo que não pertencia a esse mundo material, porque apesar de estar na materialidade, circunstancialmente, numa encarnação em que ele veio, ele tinha a absoluta convicção de que a sua natureza essencial era o espírito, não era a matéria. Então, lembrar de que somos seres espirituais e que estamos vivendo circunstancialmente uma experiência material, nos faz perceber como é necessário cuidar dos nossos estados mentais. Os nossos estados mentais, eles variam o tempo todo, né? Eu tenho um estado mais ativado, eu tenho um estado mais assentado. Então, o estado mental, ele flutua de acordo com experiências internas vividas dentro desses sistemas que me compõem, meu universo interior, meu ambiente interno. Então, esse estado mental, ele sofre flutuações, resultado dessa incoerência interna, né? Como os meus órgãos estão funcionando, se eu tenho alguma enfermidade, se eu não estou muito bem hidratada. É incrível como tudo altera o nosso estado mental, né? Nesse ambiente interno, qualquer incoerência, qualquer disfuncionalidade orgânica pode alterar o meu estado mental, né? Se eu estiver muito conectada a isso, se eu estiver muito focada nas minhas reações orgânicas, isso vai me alterar, né? E também esse estado mental sofre real alteração pelos elementos externos, né? Clima, campo vibracional, ambiente onde eu estou inserida. Então, nós ficamos altamente vulneráveis a todas essas influências, tanto do ambiente externo, da relação nossa com o outro, da relação nossa com o mundo externo, tanto
da nossa relação conosco, com a nossa natureza mais intrínseca, com o que somos verdadeiramente. O estado mental, ele se revela nessas flutuações. Então, quanto mais nos lembramos de que a nossa verdadeira natureza essencial é o espírito, quanto mais a gente faz conexões espirituais de busca para manter os nossos sistemas alinhados, quanto mais cuidamos do que comemos e do que pensamos e do que falamos e de como estamos nos relacionando com os eventos do cotidiano, porque a vida é feita de eventos. Nós não temos nenhuma garantia. A nossa garantia é Deus. Mas essa garantia é oriunda da qualidade da nossa fé, de uma fé consciente, de uma fé aplicada no dia a dia, de uma fé ativa, e não de uma fé passiva, de uma fé ativa. A fé ativa, diferente da fé passiva, é uma fé que se movimenta em direção a Deus, e não é uma fé que espera que Deus nos alcance. Nós precisamos fazer esse movimento de busca para que nós possamos acender essa luz interior. Então, o estado mental vai variar da qualidade do sono, da qualidade do alimento material, do alimento espiritual, da qualidade de como eu estou empregando as minhas horas. Claro que nós precisamos de lazer, é saudável ter lazer. Nós precisamos descobrir quais as atividades que nos preenchem de alegria, que nos recursam, que nos trazem elementos vibracionais que vão favorecer o nosso equilíbrio. E é claro que nós estamos falando disso tudo no momento em que ainda estamos atravessando, onde o prazer de estar fazendo o que a gente quer fora, foi cerceado por conta de uma pandemia. E agora as coisas estão voltando e muitos de nós, ainda não estamos seguros e não conseguimos relaxar absolutamente quando estamos de volta a este mundo externo se socializando. Então, nós temos marcas da pandemia no nosso corpo e na nossa alma. E isso é preciso ser entendido sem nenhum julgamento. Muito pelo contrário, com empatia. Todos nós, uns mais, outros menos, mas de forma inexorável, todos nós temos marcas do período pandêmico no nosso corpo, através de dores, através de contrações. Perdemos, talvez, em algum momento, a qualidade do sono, a qualidade da entrega. Experimentamos desconfortos físicos, experimentamos desconfortos emocionais. E isso é parte do processo. Negar isso é simplesmente usar uma rota de fuga e fechar os olhos para o que é evidente. Aceitar que estamos ainda metabolizando resultados da pandemia em nós é ter um olhar empático e amoroso conosco. E a partir dessa aceitação, podemos também compreender que o outro passa pelo mesmo processo em níveis diferentes, mas pelo mesmo processo. Então, falar sobre estado mental num período pandêmico é algo que é bastante pertinente, que é muito importante e que é preciso que a gente observe. Observe as alterações em nós. Mas observe que também temos formas de encontrar recursos para que possamos regular esse estado mental. Todos nós, eu disse isso há alguns minutos atrás, estamos sentindo no corpo o resultado da pandemia. E mesmo nós, que estamos próximos à natureza, que moramos em casa, mesmo nós que temos recursos, estamos, às vezes, a gente vê pessoas passando por situações terríveis, né? Por fome, por necessidade do basal.
né? Mesmo nós que temos nossa comida na mesa todos os dias, mesmo nós que temos um teto sobre nossas cabeças e podemos repousar numa cama confortável, mesmo nós sentimos no corpo o resultado da pandemia. E nosso estado mental, ele se altera o tempo todo e fica vulnerável. Então, nesse momento, é muito importante que possamos buscar elementos que se tornem recursos. O que você gosta de fazer, dentro do sentido de segurança que ainda é preciso perceber. Pessoas que possam agregar. Leituras que possam fazer com que você encontre e recrute de novo toda a sorte de bons pensamentos e de elementos que possam te trazer mais tranquilidade. Eu trouxe para vocês uma experiência que eu vivi agora. Quando eu acordei, no dia de hoje, eu senti meu corpo um pouco pesado. Não me lembro a qualidade do sono que eu tive, mas certamente algo promoveu tensão. E aí eu resolvi que ia fazer meus alongamentos de yoga, porque eu sou instrutora de yoga, mas uma coisa é eu dar uma aula de yoga, onde toda a minha atenção converge para a orientação do meu aluno, porque eu preciso preservar ele de qualquer risco de lesão. Outra coisa é eu sentar no meu tapetinho sozinha com meu mestre e fazer a minha aula. E eu fiz 15, 20 minutos e todo o meu corpo reverberou esse estado, onde eu pude dedicar 15, 20 minutos de alongamento, onde eu pude me levantar e dizer: agora eu sinto que meu estado mental está alterado. Ou seja, todos nós temos recursos e cada um vai encontrar o seu, onde quer seja uma leitura, quer seja uma meditação, quer seja uma oração, quer seja caminhar no jardim florido, quer seja cuidar das suas plantinhas. Ah, mas eu não tenho jardim, mas eu tenho 3 pezinhos de plantinhas na janela. Nós precisamos nos conectar com a natureza de Deus, a natureza divina em nós. E a natureza divina está em todos os lugares. Não precisamos ter uma vida excepcionalmente bela, próspera. Deus está em todas as situações. E o estado mental que a gente tanto quer ter, ele solicita exercício. É incrível. Assim como nossos músculos precisam ser exercitados para ganharem tônus e sustentação. Os nossos músculos da alma precisam ser exercitados para ganharem tônus e sustentação. Então, não adianta, se a gente está vivendo uma vida só voltada para os rápidos prazeres imediatos, que podem trazer gozos mais, sabe, sensoriais e muito rápidos, vem um vazio depois absurdo. E a gente experimenta o eco da nossa preguiça espiritual, que se desdobra em sensações onde estamos jogando a toalha. Estamos jogando a toalha. E é muito comum que sintamos essa sensação de que está demorando muito, eu não aguento mais. E quando começamos a dizer que não aguentamos mais, forma-se uma egrégora ao nosso entorno. É incrível. E o peso fica mais pesado, fica insuportável. Então, precisamos descobrir como podemos nos alinhar com estados mentais que possam favorecer o nosso equilíbrio e a nossa saúde espiritual, mental, física e energética. Eu preciso escolher coisas, isso é fato. Na vida, fazemos escolhas o tempo todo. E por mais difícil, e o texto de Emmanuel nos fala sobre isso, por mais difícil que aquela situação possa ser, existe sempre uma forma de encararmos diferente.
Esse é o diferencial entre o cristão e o disperso. Entre nós, que podemos até sentir aquela fragilidade, porque temos essa humanidade, temos ainda essa vulnerabilidade ao nosso entorno. Tudo bem. Mas quanto tempo eu me demoro nessa vulnerabilidade faz diferença. Quanto tempo eu retomo a minha responsabilidade enquanto natureza espiritual e digo, olha só, isso é responsabilidade minha. Eu tenho que cuidar do meu estado mental. E eu sempre digo isso para vocês, não é um jargão. Não é uma apologia a não usar os recursos. Muito pelo contrário, eu sou a pessoa que diz, peça ajuda, tome seus banhos de essência, use folhas, se você quiser, utilize seus chazinhos, utilize essência, aromaterapia, utilize yoga, utilize meditação, utilize oração, passeio, utilize o amor. Mas a gente precisa compreender que é preciso que a gente se identifique com essa necessidade de buscar sair desse estado, muitas vezes, desse estado mental, em que nos torna tão vulneráveis à dor e ao sofrimento, que tudo se agrava. E a gente perde a grande chance, Emmanuel diz isso nesse texto, da transmutação. Porque nós sabemos, e nós adoramos repetir, que Deus é perfeito. E se nós aceitamos que Deus é perfeito, nós aceitamos que não tem nada errado nessa ordem cósmica. Que o que está acontecendo, nós, de certa forma, escolhemos. Isso não quer dizer que a gente vai ficar preso no processo, muito pelo contrário. Isso quer dizer que a gente pode pensar em que forma escolhemos no passado e como podemos escolher no presente viver essa mesma situação. E como podemos mudar a nossa relação com esse evento que nos parece tão desagradável. Nós somos responsáveis pelos nossos estados mentais. Nós não somos vítimas nem algozes. Eu sempre digo isso. Nós somos aprendizes, espíritos que estão buscando o conhecimento cósmico através do ritmo, do fluxo das encarnações. E as dificuldades que se revelam desafios, elas fazem parte das ferramentas do mecanismo evolutivo. Mas como é que eu lido com isso? Às vezes nós colocamos muito mais peso do que o necessário, porque não queremos pedir ajuda, ou porque não queremos fazer diferente, ou porque estamos presos a padrões de comportamento. E a situação nos convida a refletir. O que é que eu posso fazer diferente? O que é que em mim essa situação, que aparentemente é externa, convida a mudar internamente? O que eu tenho a ver com isso? Olha, isso é uma pergunta que eu trago para vocês. Sempre. O que isso tem a ver comigo? Não no questionamento queixoso, mas num questionamento de uma atitude analítica de quem quer entender a natureza de Deus que habita em nós. O estado mental é o maior treino de espiritualidade que todos nós, espíritos encarnados ou espíritos que já estão fora do corpo físico, todos nós necessitamos exercitar. O estado mental, segundo os Vedas, segundo o hinduísmo, segundo o Oriente, é o caminho transcendental, da transcendência. Porque se eu me governo, e Cristo ensinou isso, os grandes mestres nos ensinaram. Se eu governo essas flutuações internas, e se eu consigo buscar esse meu ritmo de alinhamento e regulação, buscando recursos, leitura, contemplação, oração,
meditação, conversa com meu mestre espiritual, clamando a presença dos meus guias na minha vida. Se eu sei que eu tenho como fazer diferente, e se eu quero fazer diferente, cada vez mais esses estados mentais negativos, eles vão ficando menos tempo em nós. Nós vamos experimentar ainda flutuações. Lógico, nós estamos ainda imersos num corpo físico em que tem muitas interferências. E ninguém está dizendo aqui que a gente tem que já ter alcançado o estado crístico, porque até o Cristo, acredito eu, teve os seus exercícios, teve o seu esforço, teve as suas convicções e superou-se. Quando se retirava no deserto sozinho para meditar, vencendo as flutuações desse estado mental. E ele foi um grande vencedor. Ele foi um grande vencedor e nos deixou esse legado de autotranscendência. Então, eu não estou dizendo que nosso estado mental está sempre... Não, não. Eu estou dizendo que quanto mais estamos atentos a essas flutuações e que buscamos recursos e que sabemos que podem nos trazer de volta ao fluxo da vida, ao fluxo de Deus em nós, quanto mais estamos atentos a essas flutuações e nos recursamos rapidamente, menos tempo o nosso estado mental depreciativo fica. Menos tempo o mau humor, menos tempo o queixume, menos tempo as enfermidades, menos tempo a depressão e a tristeza. Estados melancólicos que começam pontualmente e, se não tratados, se não percebidos, podem se cronificar em estados permanentes de tristeza e de descontentamento. Temos muitos recursos, temos Deus, temos mestres, temos crianças, temos plantas, natureza, temos nossas orações, temos yoga, meditação, temos contemplação, banho de mar, temos amigos, verdadeiros amigos, temos família, temos a sangha, a egrégora da comunidade espiritual que nos cerca, seja virtualmente ou seja presencialmente, a energia é a mesma. Temos muitos recursos, temos Deus. Deus é o recurso dos recursos, mas é preciso que tenhamos sede, avidez, que realmente desejemos estar em contato com essa natureza divina em nós. Então, cuidar do nosso estado mental é cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e, consequentemente, da nossa saúde física. Cuidar para que possamos agregar ao planeta, mas cuidar, sobretudo, para que possamos desfrutar de uma vida leve, de uma alma erguida pelo amor, pela paz e pela busca por uma transcendência, sem pressa, sem urgência, mas seguindo o protocolo evolutivo, que é um convite da espiritualidade nas nossas vidas. Cuidar da nossa saúde mental é colocar mais amor nos nossos dias. É não se deixar, é claro que todos nós experimentamos raiva, mas é entender a diferença da agressividade saudável para a raiva, para a ira, para o ódio, para a maldade. Nós vamos experimentar muitos momentos na nossa vida emoções fortes, e que se a gente não estiver atenta, nós podemos sucumbir ao instinto. E nós sabemos que a nossa missão é submeter o instinto ao sentimento. Essa é a missão de estar vivendo, morrendo, vivendo de novo, encarnando, desencarnando, na roda dos renascimentos. É que possamos ser seres mais sentimento, mais amor, mais indulgência e menos ira, menos respostas automáticas, menos toma lá da cá, menos instinto. Nós temos uma racionalidade que é adornada, muitas vezes, por uma espiritualidade. E isso nos responsabiliza
enormemente mais no nosso caminho. Então, que possamos todos nós, e eu estou absolutamente inclusa no que eu estou falando, absolutamente, que possamos nos lembrar de todos os recursos que temos, do amor dos nossos amigos espirituais que incessantemente estão cuidando de nós, quer seja através de atendimento fraterno, quer seja através de sonoterapia, quer seja através de fluidoterapia no sono, quer seja através de terapia espiritual, através do sonho. Esses amigos espirituais não se cansam de olhar por nós. Está na hora da gente também fazer a nossa parte, de nos responsabilizarmos pelo nosso estado mental, de forma em que deixemos de ser aquele que sempre necessita de auxílio e passamos a dar mais, como Chico, nosso querido São Francisco, nos disse na sua oração. Que possamos dar mais do que receber, que possamos escutar mais do que ter que falar. Mais ou menos isso. Que possamos deixar de ser aquele que está sempre solicitando, como uma criança que nunca vai crescer, e possamos oferecer o refúgio, o aporte, o acolhimento que o outro necessita. Mas que possamos, antes disso tudo, poder nos acolher nesse processo evolutivo e dizer, tudo bem, hoje eu experimento isso, mas eu sei que eu posso mudar essa emoção e transformá-la em algo mais leve, mais gentil e mais empático. Todos nós estamos nesse processo e está tudo certo. E que possamos estar atentos às emoções que nos visitam em momentos inoportunos e que possamos alterar esse estado mental, confiando que temos muita ajuda e confiando que somos capazes, já somos capazes de fazer essa mudança em nós e de dar a grande contribuição cósmica que a espiritualidade espera nesse momento tão agudo de dor e sofrimento. Que Deus nos abençoe abundantemente e que possamos pensar sobre isso e que possamos nos renovar na energia da fé que temos, na energia da egrégora desse grupo espiritual que fazemos parte, na energia de Jesus, o Cristo de Deus, que nos deu esse exemplo de como transitar no caos, mantendo a luz de Deus acesa e mantendo a paz, a docilidade, a brandura, a serenidade de alma. Que Deus nos abençoe abundantemente e que possamos refletir e alterar nosso estado mental sempre que preciso for, lembrando que temos competência, temos poder e temos ajuda para realizar isso em nós. Convido vocês a fecharem os olhos para que possamos fazer o nosso encerramento e que possam sentir essas palavras ecoando e que eu possa sentir essas palavras ecoando em mim e que eu possa realizá-las sempre que preciso for. Que eu me lembre e que nós possamos nos lembrar da potência que habita em nós, da força que habita em nós e entendermos que só chega o que precisa chegar. Só passamos o que precisamos passar, porque temos todos os recursos, todas as ferramentas necessárias para transpor os desafios e poder alcançar a margem onde olhamos para trás e reconhecemos. Obrigada, Senhor, nós conseguimos. Que nós possamos conseguir transpor, atravessar o mar Egeu e alcançar a margem do amor, da segurança e da fé em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus o Cristo. Namastê. Muita paz, muita paz, muita paz.